Estamos aqui mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, não se esqueça do profeta. Sabe por quê? Que todavia que quando Deus enviava o profeta para Israel, ninguém queria ouvir, ninguém dava crédito. Muitos deles foram presos, muitos deles foram assassinados. Hoje não é o contrário não. Paulo disse que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus e não manter a pura dentro dos seus ajuntamentos. Hoje estamos vivendo um tempo de uma apostasia. Meu amigo, vivemos hoje num declínio espiritual, imoral, sem tamanho. É inacreditável, nós só acreditamos porque por meio da palavra de Deus ela já nos orientou, já nos avisou que nesses últimos dias estaríamos nessa situação que hoje nós estamos passando. Mas a Bíblia diz, enfatiza, de que Yeshua, ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. É o resultado da missão daqueles que saem para pregar a palavra de Deus no sol quente, sem ganhar ou não dinheiro. Daqueles que são observados, monitorados, perseguidos, odiados, caluniados. É o caminho estreito que Jesus ele indica como o único caminho que levará o homem aos céus. O caminho que leva o homem à condenação eterna é o largo. Porque no largo você pode fazer de tudo. No largo você vai normalizar o adultério, a pedofilia, o aborto. No caminho largo você vai normalizar a injustiça, a impunidade, o cooperativismo. No caminho largo você vai fazer apologia à ideologia de gênero. No caminho largo você vai fazer apologia a muitas igrejas apostatadas. Isso tem somente um título. É como naquelas igrejas da Ásia, quando Deus revela as condições daquelas 7 igrejas. Mas já existe uma igreja ainda combatente. Ainda existe uma igreja conhecida como Filadélfia, que bate de frente com o pecado, não entra na vida particular de ninguém. Mas usa a expressão em que Paulo usara, condenar as obras infrutuosas das trevas. Isso abertamente. Porque dentro de 4 paredes você já não pode. Mas abertamente, meu amigo, você está podendo hoje pelo milagre de Deus. Muitas pessoas hoje aí estão conseguindo aí ser visualizado por muitas pessoas, só pelo fator dele estar no meio da rua metendo pau nos pastores e nas igrejas. Mas Paulo, ele não mandou você fazer isso. Paulo mandou você condenar as obras infrutuosas da treva. Aí você só foca só numa coisa. Obras está no plural. É o assassinato, é a injustiça, é a mentira, é o sexo anal, oral, é a pedofilia, é o aborto, a ideologia de gênero, é a impunidade, é o cooperativismo. Ezequiel capítulo 34, quando diz que há os pastores que se apacentam a si mesmo, aí vem um governador, né? Vem um presidente, vem um governador, aí vem as autoridades aí em seguida. Dentro desse contexto que o profeta ele reivindica
que estão omissos. Dentro desse contexto também entra a área religiosa. Vivemos um verdadeiro declínio espiritual, moral, social. E hoje, meu amigo, quem fala essa palavra com verdade, ele é discriminado, ele não é aceito. Pelo menos no meu canal, mandaram para mim uma comunicação dizendo que ele não ia fechar o meu canal, mas ia me limitar. Por quê? Porque ele não quer que a minha voz chegue no mundo inteiro. Que aqui não se trata de um evangelho que venha defamar, detratar, entrar na vida particular de ninguém, entrar nos negócios de ninguém. Não é um evangelho que Paulo mandou pregar, verdadeiro. Sem vínculo com traficantes, sem vínculo com assassinos, sem vínculo com nenhuma denominacional. Ou seja, nenhuma denominação. Mas você está vinculado à palavra de Deus. Então nós devemos, meu irmão, encarar o mundo. O mundo não está limitado somente dos pastores, não. É bem verdade que Paulo já deixou isso em pauta, que nesses últimos dias surgiria um homem que nós estamos vendo hoje. Isso não é de se estranhar, não. Ele disse: eu temo que depois da minha partida se levantaria lobos devoradores que não perdoariam o rebanho. Não é o que nós estamos vendo. Mas você não deve focar somente numa coisa, não. Seja um profeta, porque o profeta, quando Deus enviava ele a um rei, a uma nação, possivelmente a Israel, ele não se limitava somente ao rei, não. Ele falava para toda a nação. Devemos falar, meu irmão, para o mundo. O mundo está aí morrendo aí, matando uns aos outros, vivendo numa orgia, numa suruba quem gosta, dividindo a sua mulher com outra mulher do seu amigo e o amigo com a mulher dele, onde o império da impureza está cada dia mais se fortalecendo na sociedade. É homem com homem, é mulher com mulher, é a suruba. Quem gosta de fazer com a sua esposa, com a esposa dos seus amigos e a esposa dos seus amigos com você. E depois, quem sabe, é entre eles mesmos. Aonde está acontecendo hoje, meu amigo, que é há muito tempo, já é antigo, o homem tem relação com o animal, com a cadela, com o porco, com a cabra, com a jumenta. O mundo atual é esse. Deram as costas para o seu Criador, não querem mais saber de Deus. A Bíblia diz que quem ama este mundo, ele não goza paz com Deus. Romanos capítulo 5. Não é de se admirar, não, de se escandalizar o que vem acontecendo no meio religioso, não. Já foi profetizado por Paulo, pelo até próprio Yeshua. Mas vamos, meu amigo, ser um combatente com a verdade, falar a verdade e viver a verdade. Combater o mal, bater de frente com o pecado. Tem que acabar que só quer bater de frente com o pastor. Só com o pastor. Você erra aí, porque o seu foco só visa na instituição. Mas Paulo não mandou você visar só na instituição. Paulo mandou você condenar as obras infrutuosas das trevas, até que ele esteja também enquadrado nessas condenações, nessas críticas, na luz da palavra de Deus. Pode falar. Agora seja um combatente contra o mal. O mundo está aí, nós não podemos ser aplaudidos pelo mundo, não. Jesus disse que o mundo me odiou e eles odiariam também a vós, porque vós não sois melhor do que eu. Se o mundo me odiou, ele vai odiar a vós também. Se você não quer ser odiado pelo mundo, você não vai combater contra os crimes, contra os quartejamentos. Você não vai combater contra o derramamento de sangue, contra as mulheres que estão sendo assassinadas, criança, adolescente, a impunidade e o governo de olhos fechados, dos ouvidos topados, assim como acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Eles haviam normalizado a injustiça,
a violência, o adultério, todo tipo de imoralidade, de injustiça, eles haviam normalizado. Eles fechavam os ouvidos, fechavam os olhos. E nós, como temos essa autoridade delegada por ele, não podemos de maneira nenhuma ficarmos calados, porque a Bíblia diz: se calarmos, até as pedras clamarão. Portanto, é a nossa missão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o quê? Assembleia Batista Presbiteriana, mas para Cristo, prega o Evangelho. Agora, se dentro dessa sua pregação bater nele é outra coisa, porque ele deve, porque estão devendo, porque permaneceram agora o quê? No erro. Estão no erro. Vive no erro, vive para o erro. E quando a pessoa, meu irmão, chega nessa situação, fica difícil de convencer a pessoa. Porque o Deus dele, disse Paulo, é o ventre. Eles são alienados, não querem saber de Deus não. Não vai pensar você que esses homens querem saber de Deus não. Pega seu tempo, não, porque Jesus está às portas. E a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Seja um escolhido. Seja um combatente contra o mal, contra o pecado, contra a idolatria, a feitiçaria, contra os principados e potestados. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue não, irmão. É contra as potestades, principados deste mundo. Medite nisso. Que Deus nos ajude. Que Deus levante profeta com esse compromisso de falar a verdade da palavra de Deus. Vou virar agora a câmera para o lado dos pecadores. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que possamos pedir a Deus graça, poder, autoridade, para que possamos vencer. Eu paro, fico refletindo. Eu não vejo nenhum cristão, nenhum crente no Brasil ser perseguido como eu. É interessante, tanta igreja que tem no Brasil. Já mataram minha mãe, meu irmão, me mataram, Deus me ressuscitou. Até hoje estou perseguido, moro como se fosse numa China. Eu vejo tanto que falar tanta coisa contra os pastores, contra essa organização, tanta coisa, e não é perseguido de maneira nenhuma. Duas coisas acontecem. Ou ele está marciano, ou ele também faz parte desse time, meu irmão. É óbvio que quem faz parte desse time muitas das vezes se apresenta como um verdadeiro arauto, um verdadeiro combatente, mas por trás, meu irmão, só Deus sabe como é essa vida dele. Deus tenha misericórdia dessa hipocrisia. Isso é um país hipócrita, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia, tanto de mim, da minha família, e como dos próprios brasileiros. Que a nossa palavra possa ser ungida, dirigida pelo Espírito Santo, que possamos ganhar vida. E essa vida venha, na verdade, ser moldado em Cristo e se libertar do pecado, em nome de Yeshua. Alô. Estamos aqui, né, meu? Mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Ligeiramente trazendo uma introdução para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. O aceitar a Cristo que eu quero me referir é quando você repudia as coisas deste mundo. É quando você deixa que ele passe a morar na sua vida, no seu coração. Quando o homem reconhece que é um pecador. Quando o homem reconhece que ele precisa de alguém que possa libertar ele da condenação, absolver ele desse estado de condenatório para o estado de absolvição. E o homem só pode reconhecer. E o homem só pode mudar
dessa condição quando ele repudia o mundo com a sua concupiscência. E repudiar o mundo com a sua concupiscência é a pessoa ter coragem de dizer para a sua vontade, para o seu ego. É uma pessoa que tem coragem de olhar para ele e dizer assim: hoje eu não quero mais servir ao diabo não. Hoje a minha vida agora pertence àquele que há 2.000 anos atrás, ele morreu na cruz e não permanece nela. A coragem do homem não é porque ele anda com 4, 5 de lado e uma 12, uma pistola e um fuzil, não. A coragem do homem é quando ele se rende ao pé de Cristo. A coragem do homem é como ele reconhece que é um pecador e que precisa moldar-se, que precisa lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Hoje vivemos em uma sociedade promíscua, uma sociedade onde os valores são revertidos. O homem hoje tem mais prazer em servir a este mundo. O homem hoje tem mais prazer de satisfazer o desejo da sua concupiscência. Ele deseja, ele tem prazer, ele ama o que faz. E quando o homem permanece nesse caminho, no caminho largo, nesse caminho, quando ele perecer, aí ele vai ouvir uma voz que vai dizer para ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Deus, ele não tem nenhum prazer de ver o homem condenado. Deus não tem prazer algum de lançar o homem no lago de fogo. Porém, a diferença está no pecador quando ele reconhece, quando ele para reconhecer que precisa abandonar o pecado, que precisa abandonar a idolatria, a feitiçaria, que precisa abandonar a depravação, a imoralidade, quem gosta, que precisa abandonar a violência, o prazer de derramar sangue, quem gosta, o prazer de quem gosta de esquartejar, o prazer de quem gosta de vestir uma saia, o prazer de quem gosta de beijar uma boca de outro bigodudo. Essa é a geração que hoje nós estamos vivendo. Uma geração apostata, uma geração que não quer saber mais de Deus. Uma geração que só fala de Deus da boca para fora. Uma geração que o cara anda querendo demonstrar que é uma pessoa totalmente regenerada. Mas na verdade no coração dele, o Espírito Santo não passou a habitar. Não é a caridade, não é porque você anda com a cruz pendurada no pescoço, não é porque você anda com a Bíblia com paletó. O verdadeiro cristão é aquele que ele se tornou sal, é aquele que condena as obras infrutuosas da serva, é aquele que não anda de mão dada com o mundo, é aquele que não se interessa pelas coisas desse mundo. Ele pode ser um ser social, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, mas ele é uma pessoa totalmente diferente, porque ele sabe que é a sua pátria, porque ele sabe que a sua morada não é aqui nessa vida, não é aqui nessa terra. Jesus falou que tudo aqui passará, nada aqui é eterno, tudo aqui é passageiro. Até a vida dos homens, Deus, ele cortou. O homem vivia 900.000 anos, mas por causa do pecado, por causa da violência, da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade, Deus agora diminui os anos de vida do homem. Mas agora eu te digo uma coisa: quando Adão ele peca e ele é expulso do paraíso, Jesus agora, Deus promete uma eternidade, um paraíso melhor do que aquele do Éden, uma vida eterna, uma vida que você não será mais tentado, uma vida que você não será mais, meu amigo, considerado como malfeitor, como desertor, como rebelde, como transgressor, como pecador. É uma vida onde você passará por uma metamorfose, por uma transformação. É uma vida em que você passará. Quando a Bíblia diz que não abrir e fechar de olho, os que estarão mortos, sepultados, seja qual for o ano, eles passarão a ressurgir. Os que serão vivos serão arrebatados.
e nos ares se encontrarão com o seu Senhor, e no abrir e fechar de olho, eles passarão pela transformação, receberão um corpo incorruptível, um corpo em que a morte não terá poder sobre o seu corpo, um novo corpo, que nem a doença, nem o choro, nem a lágrima, nem o câncer, nem a cegueira, nem o infarto, nunca mais terá poder sobre você. É a promessa que Ele nos dá para aquele que abandona este mundo, para aquele que deixa de ter prazer neste mundo. Você pode abandonar este mundo não tem nada para nos dar. Nós estamos vendo aí as consequências dos nossos pecados. Vem acontecendo na Venezuela, no Japão e agora foi aonde? Na Colômbia. E nós não estamos isentos disso não. Aqui nós gostamos de afrontar, nós gostamos de muitas das vezes de tentar menosprezar a Deus. Meu amigo, o caso é sério. Nós vivemos uma situação em que só Deus que tem misericórdia de nós, e Ele teve, porque Ele enviou o seu Filho há 2000 anos atrás, para que essa condenação, esse conhecida como lago de fogo, você possa escapar dela só por meio de Yeshua, de Jesus Cristo. Quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece que é um pecador, quando o homem reconhece que ele precisa de escapar desse abismo, que ele precisa de escapar desse lugar onde não há um vinho, nesse lugar onde não há um Natal, nesse lugar onde não há um carnaval, nesse lugar onde não há um cinema, nesse lugar onde não há um teatro, nesse lugar onde não há um shopping, nesse lugar onde você não pode ir para uma praia, nesse lugar onde você não vai ser louvado, nesse lugar onde você não vai brilhar pelo seu dom natural que você tem. Se você é um cantor, se você é um jogador, se você é um ator, se você é uma atriz, se você é um escritor, se um cirurgião, você não poderá no inferno brilhar. Aqui todos esses homens que passaram, eles deixaram sua marca na história, mas eles morreram e não levaram nada. No inferno, ele não vai poder gozar do seu status. No inferno, ele não vai poder gozar da sua riqueza. No inferno, ele não vai poder gozar de tudo que ele conseguiu aqui, por meio da sua inteligência, por meio da sua sabedoria, que era um dom natural. Separe o dom natural de que a observação da lei. É preciso você observar quem é a lei. A lei é Cristo. A lei é Cristo que morreu por nós, oferecendo a oportunidade de você ser perdoado, oferecendo, meu amigo, o perdão. Arrependemos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. A maior felicidade do ser humano é quando ele reconhece que é um pecador. A maior felicidade do ser humano é quando ele reconhece que precisa de ser moldado em Cristo, que precisa de deixar e abandonar esse mundo. O homem na sua cegueira, o homem na sua loucura, o homem todavia permanece morto, o homem todavia permanece inimigo de Deus, porque em Romanos capítulo 5 diz que o homem sem Deus, ele não goza de paz com ele. Você não tem paz com Deus. Muitos deles só pensam em matar, e roubar, e adulterar. Quem gosta de vestir um cuecão de couro, uma saia e beijar na língua do outro bigodudo, quem gosta, permanece servindo a este mundo e ao diabo. E sabe quem tira proveito da sua vida, das suas ações? É o diabo. O diabo é o mentiroso. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Está pensando você que o diabo vai revelar a sua verdadeira identidade? Não. Todavia ele vai se tornar invisível, para que todavia você possa ignorar a graça, o perdão de Deus. Você vai ignorar que acima desse céu azul existe um trono, existe um Deus, existe um Criador, que Ele nos promete, depois que você lavar a sua vestidura no sangue do Filho dele, você passará a ser e ter direito de morar no novo céu, na nova terra, e ser chamado Filho de Deus. Meu amigo, estamos vivendo nos tempos difíceis. Capítulo 24 de São Mateus, João foi lá onde está Yeshua, Jesus, e perguntou a ele qual seria as evidências da sua vinda. Aí Jesus apontou que justamente está acontecendo, e que há muitos anos atrás, muitas décadas já acontecia. É o tsunami, é o terremoto, é a guerra, é a fome.
é a miséria, é a injustiça, é a violência, é a imoralidade, é a depravação que tem reinado na sociedade. Hoje vivemos uma sociedade em um verdadeiro caos. O homem só pensa no materialismo, que é uma coisa boa. O cara ter dinheiro é bom, é óbvio. Mas uma coisa eu lhe digo, o homem com muito dinheiro e sem Deus ele não é nada. Somente Salomão disse que tudo aqui é vaidade, tudo passa. Você pode ganhar, conquistar o mundo inteiro, mas você poderá perder a sua alma. Então não há vantagem nisso. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não viu nenhuma vantagem o homem gozar do mundo inteiro e não gozar da eternidade com Deus. Você sabe o que é uma eternidade sem Deus? É você ir para o lago de fogo, onde você não poderá ter mais opção. Você não poderá ir para um shopping. Você não poderá ir para brincar o carnaval. Você não poderá comemorar o ano novo. Você não poderá beber um uísque, um bom vinho. Você não poderá mais ir para um motel. Você não poderá ter 2, mais 3, 4, 5 carros. Você não terá uma cama, uma rede para descansar. Você não terá um ar-condicionado. No inferno, você não terá esses privilégios que você tem aqui, conforme a sua origem. O inferno é um lugar que nem o próprio Satanás ele quer ir para lá. É um lugar, a Bíblia diz que é onde há choro e ranger de dentes. É um lugar onde ele mesmo não quer ir para lá, mas ele vai ter que ir. Para quê? Para se cumprir a palavra, porque Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele tem prometido e ele é fiel. Se você olhar para a cruz e não ver mais ele nele, você vai um bom vencedor, você é feliz, porque Jesus não permanece na cruz, Jesus não está na sepultura, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele apareceu, ele se apresentou-se como prova da sua ressurreição, do cumprimento do que as Escrituras falavam a respeito da sua ressurreição. Você não sabe por que você não entende. Enquanto você viver nesse mundo, enquanto você amar as coisas desse mundo, a Bíblia diz que é nascido da carne é carne. Enquanto você viver nesse mundo, amar nesse mundo, você não vai entender. Você não vai sentir o sabor. Você não vai sentir a alegria daqueles que estão na Nigéria, que está sendo assassinado de cabeça para baixo. Você não vai sentir o prazer daqueles que estão na Nigéria, lá no Sudão, que está sendo carbonizado, assassinado pelo amor da palavra de Deus. Eles são assassinados, são decapitados, fuzilados, são enterrados vivos, mas eles são alegres, eles não negaram a fé e têm matado muitos cristãos na Nigéria. É um verdadeiro, meu amigo, carnificina. Mas observe que uma coisa, quando você entra nesse canal e observa, ele não nega Jesus Cristo não. São lançados dentro de uma cova que só cabe somente o corpo dele de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. São milhares e milhares enterrados, mas eles não negaram a fé. Eles têm morrido confiando naquele que ele prometeu que um dia ele voltaria para buscar ele. E todos, quando perderam a sua vida, por amor a Cristo, terão ela de volta. Aqui, você é o homem mais rico do mundo, mas se você morrer num acidente, se você morrer dentro da ordem natural, você não vai ter ela de volta mais não. O seu dinheiro não vai poder comprar ela mais não. Mas se você morrer aqui, pelo amor de Cristo, sendo pobre, não tendo uma casa para morar, não tendo um salário mínimo, mas se você morrer por Cristo, uma coisa é certa, quando for no último dia, ele vem com os anjos alarindo, com trombeta de Deus, e você vai ser ressuscitado, aí você vai ter a sua vida de volta, aí você vai viver eternamente. Não é outro não, é você mesmo, com esse corpo agora transformado. A maior felicidade do ser humano é quando ele ouvir o toque da buzina, o toque da trombeta. Agora, para isso é preciso você estar preparado. Para você ressuscitar na primeira ressurreição, é preciso você estar preparado. E como é que o homem pode se preparar para quando ele ouvir? Se ele ouviu o toque da trombeta, o único meio de você preparar, meu amigo, é você em primeiro lugar abrir o seu coração, é você repudiar este mundo com toda a sua concupiscência.
maledicência, é você abandonar o adultério, é você abandonar a fornicação, é você abandonar o prazer de matar, é você abandonar o prazer de esquartejar, é você abandonar o prazer de quem gosta de vestir um cuecão de couro, uma saia, um biquíni, um sutiã. É aquele que tem prazer, meu amigo, de caluniar, de mentir. É aquele que tem prazer de assediar a mulher do seu amigo. É aquele que gosta de maltratar a esposa. É aquela que não quer ser obediente ao esposo. É aquele que não mais respeita os pais. É aquele que não tem mais carinho e amor e afeto com a família. A família é uma bênção. A família é uma instituição divina. Ame a sua esposa. Foi ela que, quando Adão se sentiu sozinho lá no Éden, Deus lhe deu a ele. Ele ficou alegre. Na minha analogia, Adão pulava, Adão gritava de tanta alegria, porque Deus lhe deu uma companheira. Mas hoje nós estamos vendo o índice de tanta violência, de tanta matança de mulheres. Não existe mais segurança, nem do lado administrativo, jurídico, e nem tampouco há segurança mais na terra. Porque quando não acontece um índice de violência por meio de arma de fogo, de arma branca, aí acontece por meio do terremoto, aí acontece por meio do tsunami, aí acontece por meio do incêndio. A Europa está pegando fogo. Na Europa o negócio está sério. Nos Estados Unidos, na Espanha, está pegando fogo. Lugares lá, na Arábia Saudita, que era um deserto, hoje é um mar. Tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. E cada dia mais o homem se esquece que existe um Deus. O homem, cada dia mais, o diabo vai trabalhar em cima da escolha do homem. Se o homem escolhe o caminho largo, o diabo vai trabalhar para que todavia esse indivíduo ou essa sociedade permaneça no caminho largo. E o que é que você vai encontrar no caminho largo? Você vai encontrar motel, você vai encontrar o prazer de matar, você vai encontrar o prazer de roubar, você quem gosta vai encontrar o prazer de vestir um cuecão de couro, de adulterar, de botar a sua boca numa vagina, que isso aí é um uso contrário à ordem natural das coisas. Para o homem se tornou normal. Normalizaram a imundice, a impureza, os valores. É normal o cara hoje botar sua boca e uma língua no ano de um homem ou de outra mulher. É normal hoje, normalizaram hoje a violência. Se aplaude. Hoje a violência, meu amigo, tem chegado em toda a camada social. Além de normalizar a violência, se tornou-se o marketing do Brasil. O Brasil não pode viver sem violência. O Brasil não pode viver sem um homossexual. No Brasil não pode se viver o cara que gosta de vestir uma saia ou um fio dental, porque já querem desmoralizar. Já entraram agora no ano passado numa escola de samba, introduzindo um epígrafo que tem a seguinte expressão: queremos acabar com a família tradicional. Para o bom entendedor, o que é que o cara está querendo fazer com a nossa nação? É que você seja um gay, é que você largue a sua mulher, é que você venha morar com outro homem, é que você deixe de vestir uma zoba e bote um fio dental. Não seja enganado não, eu não tenho partido nenhum não. O meu partido é a Bíblia. Por isso que já me mataram e Jesus me ressuscitou. O único partido que eu tenho é o sangue de Jesus Cristo. É aquele que morreu na cruz e não permanece na cruz mais não. É aquele que foi sepultado, mas ele não está mais na sepultura não. Viemos aqui, trabalha 24 horas para que eu não venha para a cidade. Quando der uma coisa, quando eu não estou doente, chove. Aí eu fico impossibilitado de vir para a cidade. Mas hoje Deus me deu condição. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Não vim aqui para insultar. Eu não vim aqui para
entrar na vida particular de ninguém. E hoje é assim, se você falar uma palavra que tem respaldo bíblico, você está entrando na vida particular de você. Vão usar até os púlpitos para dizer que você está entrando na vida particular dos outros. Não se pode mais falar mais a verdade. Sabe por quê? João Batista falou a verdade e ele perdeu a cabeça. Mas se João Batista hoje estivesse vivo aqui, a condição seria a mesma. Todo mundo ia perseguir João Batista para matar João Batista. A maior vergonha desse Estado, a maior vergonha de vocês é porque eu estou aqui vivo pelo nome de Yeshua de Jesus Cristo. Porque já me mataram uma vez e querem me matar de novo e não pode. E não é ninguém não, é o próprio governo, o próprio Estado. Eles mandam a própria polícia me matar. Sabe por quê? Porque anda alienado com esse chefe religioso que estão mudando a verdade em mentira. Falar aqui em pureza, falar aqui em honestidade, falar aqui em decência, falar aqui em pureza, você é perseguido e maltratado. Não pensar você que eu vou me calar, não. Enquanto Jesus Cristo e Yeshua estiver me guardando, me protegendo, eu estarei sempre aqui pregando essa palavra. Eu tenho dito para ele, Senhor, veja a minha condição física. Eu preciso pregar essa palavra. Aqui, aonde tu me enviar, a palavra é a mesma. O vocábulo será o mesmo. Estamos vivendo um tempo difícil. Os homens, na sua loucura, eles não querem parar, não querem refletir. Na verdade, no que vem acontecendo aqui no mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem ama mais as coisas deste mundo do que a Deus. Eles têm comissão nos ouvidos, para ele é a palavra de Deus. Onde não faz nenhum efeito, não tem resultado, não é bem-vinda, não. Ele vai me contrariar a minha natureza, porque a minha natureza é de matar, a minha natureza quem gosta é de vestir uma saia, a minha natureza quem gosta é de botar uma boca no pênis, de quem gosta. A minha natureza é de maltratar a esposa, a minha natureza é de maltratar os animais, a minha natureza é de destruir a fauna e a flora. Oh, país violento, depravado, imoral, assassino. Arrependemos, ainda há uma solução, ainda há uma oportunidade para Deus mudar que essa bomba nuclear não venha cair aqui no Recife. Não vai depender de mim, não. Dependesse de mim, ela não cairia, mas ela vai depender de vocês. Ela vai depender da sociedade, ela vai depender de vocês, meu amigo. Porque o que eu vi não é brincadeira não, é um caso sério. As pessoas não levam a sério, porque estão cada dia mais alienados da verdade, da pureza. E vivendo uma vida impura, uma vida de violência, uma vida de prostituição. Uma vida que não agrada a Deus, não agrada as suas concupiscências dos olhos da carne. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje você está vendo na Venezuela, na Colômbia, mas aqui se você estiver vivo, você vai ver. Antes que essa bomba nuclear caia aqui, eu estou dizendo que vai ter uma invasão aqui. Eu vi uma invasão de grande gafanhoto. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso. Eu não sei o mês nem o ano, mas já faz anos que Deus me revelou. E sentença do Recife aqui está. E assinada. Alguém já apontou uma bomba nuclear para quem não sei quem. Isso aqui vai ser destruído. Por conta da prevaricação, por conta do abandono, por conta do pudor, da pureza, por conta dos valores revertidos, do prazer do cara vestir um cuecão de couro, do prazer do cara enfiar um tênis num ano e na boca e ter prazer de olhar para o céu e dizer, eu sou assim mesmo, e daí o que tu vai fazer? Tudo isso que está escrito, que está previsto para acontecer aqui no Recife, ainda há uma esperança. Deus enviou a Jonas lá para Nínive
a esperança de Deus, apesar que na sua onisciência ele já sabia que aquele povo haveria de se arrepender. Mas Jonas foi, e quando Jonas começou a falar que Deus haveria de destruir aquela cidade, o povo se arrependeram. Quando chegou aos ouvidos do rei, o rei perguntou de quem era o profeta. Ele disse: era um profeta hebreu. Ele já tinha conhecimento que o Deus dos hebreus era o Deus que havia abrido o mar vermelho em dois. Aí ele se arraigou-se a sua veste real e decretou 3 dias de fome, de jejum. Nem os animais comeram, se humilharam, clamaram. Aí Deus vai agora, o profeta diz: vede aí como a nação está humilhada perante mim. Aí Deus agora revoga a sentença de destruição. O que Deus quer ver no homem? Essa coragem do homem reconhecer que é pecador. É reverter a vontade promíscua, a vontade depravada, assassina do indivíduo e da sociedade, passar a ser um homem bom, e passar a ser um homem puro, e passar a amar a esposa, e passar a amar os filhos, e passar a deixar de ser explorador, cuidar bem dos seus empregados, não roubar ele na justiça, que vivemos um tempo tão difícil. A voz dizia para mim: aqui Hernani é o Egito. Meu amigo, sendo esse aqui o Egito, meu amigo, a coisa está tão séria. Assim como Sodoma e Gomorra fedia diante da narina de Deus, assim também é o Brasil, assim também é Pernambuco. Às vezes o camarada vive numa situação como vem vivendo, mas ele não para refletir. Ele não tem tempo de pegar a Bíblia e ler um pouquinho no que diz respeito à justiça divina. Aonde é um mal terrível na vida da sociedade, individualmente na vida de uma família. Então a escolha que vai levar à destruição é o prazer que o indivíduo tem. Quem gosta